Seja muito bem-vindo a mais um Hoje e Sempre, gente. Que alegria ter você por aqui. Mais uma gravação na Estúdio 8, a produtora oficial do site O Bom da Notícia. E hoje nós temos um assunto muito importante para falar com você, principalmente você que é pai, você que é mãe, você que de repente tem uma piscina em casa. Mais do que aprender a nadar por segurança, mais do que aprender a nadar, para a criança, abre aspas, né, saber ali se divertir dentro da piscina. A natação, gente, ela ajuda muito na coordenação motora e principalmente ajuda muito crianças neurodivergentes. Você sabia disso? Para a gente entender mais qual é o papel fundamental da natação nesse processo todo e principalmente para ajudar o teu filho também, aquela bola que cai, que ele vai juntar, quantos acidentes a gente não tem assim, né? Para a gente ajudar essa criança e ajudar essas crianças neurodivergentes, está aqui conosco hoje a Laura Yuli. É isso, Laura? Isso, Seja bem-vinda aqui ao nosso Hoje e Sempre. É uma alegria ter você aqui conosco. E eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse para nós, Laura. Quem é a Laura e a importância dessa tua profissão, né? Que é conhecida, por um lado, né, a natação em si, mas tem esse aspecto que é muito importante, né? Sim, obrigada pelo convite, Júlia. Eu formei em Educação Física pela UFMT, né? Sempre tive muita vontade de conhecer, de aprender mais o tratamento e os benefícios da atividade física para crianças, principalmente neurodivergentes, mas muito antes disso, eu trabalhei muito tempo com o fitness. Só que aí, quando eu procurei uma pós-graduação, me especializei em Educação Aplicada ao TEA, procurei um mestrado, a minha dissertação, o tema foi todo voltado para atendimento das crianças neurodivergentes. Ou com outras deficiências, e sempre vi na natação, era uma questão que me incomodava muito e que ainda me incomoda, né? Que todo dia, toda semana a gente vê uma notícia de afogamento, Triste, a gente né? vê uma notícia de acidentes domésticos envolvendo crianças e muitas delas neurodivergentes, até por não ter noção do perigo a maioria das vezes, né? Eu estudei, me aprimorei, fiz cursos, viajei, tudo voltando para essa questão da natação e principalmente natação no tratamento da criança, ou do adolescente ou do adulto neurodivergente ou com alguma deficiência, né? Então, eu comecei trabalhando com as aulas particulares, na verdade, assim, há mais de 20 anos atrás eu fui estagiária do lugar que hoje é meu, que hoje Olha eu que sou legal! empresária. De lá pra cá teve uma época que eu me afastei um pouco da natação, mas depois eu retornei atendendo crianças de forma particular. Na pandemia eu atendi mesmo quando os condomínios estavam fechados, não podia ter acesso às piscinas. Nós conseguíamos autorização do condomínio para tratamento dessas crianças por ser parte da terapia, né? Por usar a natação como uma parte terapêutica do processo daquela criança que estava no momento de estar trancada dentro de casa e de precisar Já da é continuidade. difícil, né, essa rotina para Exato. ela e ainda pior ainda num momento onde de fato ela tem aí uma neurodivergência, né, que é assim que Isso. fala, e precisa, né, cria-se uma rotina. Eu vejo muito que as psicólogas falam muito disso, né, que mais do que Exato. tudo essas crianças precisam manter a sua rotina, né? Exatamente. Manter a rotina de terapias, de Aham. atividade física, isso é essencial para o progresso, né? Para a evolução. Porque a gente fala que diagnóstico, às vezes, dependendo da condição da criança, ele chega a ser libertador, porque a gente entende a questão, entende como cada criança Quem ela é, né? funciona, quem ela é e como que a gente vai fazer para aquela criança evoluir, né? E Laura, a gente ouve muito essa questão, né? Ah, o seu filho precisa fazer natação. A gente sabe, você reforçou isso, eu trouxe isso no início também da abertura, da questão de acidentes, que é muito Exato. trágicos, né? E os dados, as notícias estão aí mostrando isso. Mas por que, de forma física, é tão importante a natação na infância, principalmente para essas crianças? Exato. A natação como atividade física
E como várias outras atividades físicas, ela ajuda muito nas sinapses, que a gente chama as ligações neuronais que as crianças fazem. Isso, principalmente para criança neurodivergente, que a gente tem dificuldade da ativação, de trazer alguma coisa que brilhe os olhos daquela criança. A natação, ela vai ajudar no desenvolvimento motor, físico, intelectual, no social. Por mais que é uma atividade individual, ali nós vemos crianças que rendem muito fazendo aula particular e outras que rendem muito quando trazemos ela para o social, quando trazemos ela para a convivência. É o perfil de cada um. O perfil de cada criança, a gente acaba vendo. E a natação, tendo essa ligação que a criança vai... A gente trata a natação desde muito pequenos. A gente sempre diz que a natação, ela pode entrar na vida de uma criança desde muito recém-nascida. Claro que a gente não traz isso para uma academia, porque tem questão do tratamento da água, uma piscina. É diferenciado, né? Exato, várias pessoas entram. Mas as ligações neuronais que essa criança vai estar fazendo, ativação, hoje a gente já tem várias academias para bebês aparecendo, né? Independente, muito antes de aparecer um diagnóstico, de ter um diagnóstico de uma possível neurodivergência, a gente está fazendo estimulação precoce dessa criança, né? No caso do neurodivergente, a gente vai estar associando aquilo com uma série de terapias para melhorar o desenvolvimento físico, cognitivo, motor, social, psicossocial, né? Dessa criança. É para a vida inteira, para esse perfil assim de para a vida inteira. Atípicos. Eu acredito que a natação, trazendo não só para uma criança neurodivergente, a natação ela vem como um seguro de vida. Né? Olha só. A gente fala muito que a natação, ela é o primeiro esporte da vida, ela tem que ser o primeiro esporte da vida de qualquer pessoa, como uma forma de um seguro de vida. E sobrevivência também. Sobrevivência. Uma questão de um acidente doméstico. Eu falo muito que os bebês, a natação do bebê, eles não vão sair dali, um bebê de 6 meses, ele não vai aprender a nadar. Mas ele vai entender que, às vezes, ele levantar a cabecinha, ele já consegue respirar. A gente vê casos de crianças que morrem afogadas em balde de água. Eles não entendem. A reação de uma criança com o rosto na água é bater perninha, o bracinho, mas não levantar não levantar. E a gente vê isso numa almofada. A criança, às vezes, a almofada caiu no rosto, num berço. Ele tá batendo o bracinho do lado da almofada, mas ele não entende que se às vezes o bracinho bater aqui, a almofada sai. Às vezes a criança morre asfixiada por conta disso, né? Então, é um processo lento, mas é uma coisa simples que a gente vai ensinar para aquela criança que, olha, você levanta a cabecinha, você consegue puxar o ar. Aqui não pode, aqui é inseguro. E é um processo, é aquele passinho de formiguinha que a gente vai entender. E é claro que aquela criança que começou na natação muito cedo, ela vai ter uma facilidade posterior de entender como que funciona e de, claro, sair nadando mais cedo, aprender a nadar mais cedo, engatinhar mais cedo, porque é parte do desenvolvimento motor. E a gente fala, quando a gente fala de neurodivergente, para quem está em casa, crianças com TDAH, com TEA, TOD. Isso. O que mais, assim? Seriam esse o perfil? A gente acredita que o perfil hoje tem vários transtornos de desenvolvimento sendo diagnosticados. Muitos. No geral, o atendimento dessas crianças ou adolescentes que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento, a gente começa trazendo a família, as terapias, os terapeutas, porque a gente vai entender como cada criança funciona, assim como numa sala de aula, o professor tá lá dando aula para um grupo e normalmente a gente não diz nem uma receita de bolo, mas diferente, a criança neurodivergente, a gente vai entender as particularidades para aquela criança aprender, para aquela criança se desenvolver, dependendo do diagnóstico dela. Então, um TOD que ele tem, às vezes, algum receio com alguma palavra que a gente usa, com alguma atitude mais imponente do professor, né? E aí a gente vai moldar para que aquela criança possa se desenvolver conforme a neurodivergência dela. E não só o neurodivergente,
Tem as crianças que tenham síndromes genéticas, que a Que é gente tipo vai... a síndrome de Down, por exemplo. Exato, que a gente vai entender que determinadas situações não podem acontecer ou devem acontecer como forma de melhorar o estímulo daquela criança, né? E aí a gente vai adaptando para cada particularidade. E Laura, a gente fala muito sobre essa questão da referência motora, né, de melhorar nas terapias, avançar, mas eu também acredito que tudo isso tem um movimento para trazer autoestima. Com certeza, com certeza. Trazendo para nossa realidade, toda vez que a gente conquista vou trazer hipoteticamente para uma você não conseguia fazer um movimento numa atividade nova que você começou um balé, e a partir do momento que você vê que você consegue desenvolver aquele movimento, você fala, nossa, que legal, aquilo ali serve para autoestima, assim, elevar drasticamente. Para uma criança que às vezes tem medo, tem receio, e às vezes não consegue colocar o rosto na água, e daí o benefício de trazer a criança neurodivergente pro público, pro social, Pra dentro, né? Pra dentro da academia, para ela ver, ela visualizar uma criança, um par, fazendo uma atividade, desenvolvendo aquilo, é o momento que ele fala, poxa, peraí, eu posso conseguir. E quando ele consegue, você pode ter certeza que aquilo ali vai refletir em todo o resto da rotina daquela criança, né? A partir do momento que ele vê que ele consegue mergulhar, que ele consegue se desenvolver, que aquilo que ele não conseguiu, que ele tinha medo, que ele tinha receio, que ele tinha um trauma, que ele consegue ter um desenvolvimento, né? Aquilo ali muda para a rotina, aquilo ali muda para todo o restante do dia. A criança que tem rotina, ela vai entender que no dia da natação, se aquilo está sendo legal, tá sendo benéfico, tá tendo uma evolução para autoestima, todo o resto da rotina daquela criança vai ter um benefício positivo, entendeu? A autoestima da criança que entende que vou trazer para um autista não verbal, que às vezes ele tá tentando se comunicar e ele não consegue. E a piscina, ela tem muito benefício para o sensorial do TEA. E mesmo que ele não consegue se beneficiar da comunicação direta ainda, no momento que ele entra na piscina, que ele tem sua regulação sensorial, aquilo para autoestima, para rotina, para regulação, às vezes para o pós-piscina, pós-natação, ele vai ter um benefício num contato com a família, ou com um terapeuta. É isso que eu vou te questionar agora, exatamente essa minha dúvida. A gente fala aqui dos benefícios da natação num contexto da própria criança, mas o que a gente pode trazer para, de repente, os pais, né? No sentido assim, poxa, isso aqui, às vezes até uma criança não verbal, de repente começa a falar. Existem sinais fora da água que essa criança demonstra de evolução, que são resultados desse trabalho da natação, que eu penso também, já vai uma segunda pergunta, é uma natação diferenciada para uma criança típica, por exemplo. O trabalho é diferente. Sim, ele tem uma diferença, sim. Trazendo um pouco dos benefícios, a gente traz a melhora do sono. Claro que muitas crianças que tenham a questão cerebral mais acelerada e que vai trazer do movimento, do esforço físico daquela criança, vai trazer uma desaceleração, um relaxamento, a melhora do sono, a ativação da coordenação motora. A criança não verbal, a gente fala que parece fácil, mas o falar, a motricidade fina, ela é muito delicada, ela é muito complicada. E a língua é uma coordenação motora fina. A gente precisa ativar a coordenação motora da grossa para a fina. A criança primeiro, ela aprende a levantar o braço, a movimentar a perna, antes de aprender a fazer um movimento mais difícil com a língua. É ativação motora. E muitas, isso assim, claro, eu poderia trazer estudos, né? Que temos estudos nesse caso, da ativação motora grossa para depois melhoria e trazer até a verbalização de uma criança não verbal, né? Então, ativação da coordenação motora grossa para melhora
posteriormente da coordenação motora fina, ele vai aprender o desenvolvimento motor, que é o ensino, né, do movimento, e trazer esses benefícios, como a melhora ou desenvolvimento da fala, a melhora do sono, a melhora da pisada, para criança que às vezes tem os pés com alguma particularidade, e todo o desenvolvimento postural, né? Então, para os pais também verem essas questões, nós recebemos muitas crianças que vêm com alguma questão postural, com alguma questão de motora, de pés, de punho, e que a gente acaba usando esses benefícios, às vezes associados com alguma fisioterapia fora. É um trabalho multidisciplinar. Exato. Para criança neurodivergente, principalmente, acaba sendo um trabalho multi. E muitos deles a gente entra em associação com os pais ou com os terapeutas, como eu disse, para saber como eu posso me aproximar mais daquela criança. Como eu posso trazer um benefício da fonoaudióloga, uma coisa que eu vou estimular para desenvolver. É um trabalho multi mesmo. E a gente recebe... Laura, hoje eu posso trazer a terapeuta ocupacional para visualizar a aula e a gente entrar num consenso de como a gente pode desenvolver isso ou aquilo, essas melhorias. É um trabalho multi. E vai trazer benefícios para a qualidade de vida, para a rotina da família. E para a disciplina dessa criança também, que também precisa. Todas as crianças necessitam, mas eu vejo que quando existe uma TEA, um TOD, o TEI, que é um pouco mais desconhecido, né? E tem tantos outros transtornos, as pessoas muitas vezes culturalmente, Laura, confundem com birra, confundem com falta de educação, isso é falta de um Havaianas no bumbum. Mas não, a gente precisa entender que existem estudos para isso, que não é uma sigla que chegou hoje no Brasil e diagnóstica para os pais entender que a criança é assim e tá tudo certo. Não, ela precisa também de uma disciplina, mas dentro daquilo que ela sofre, dentro daquilo que ela tem enquanto transtorno. Seria isso? Exatamente. A disciplina, principalmente a disciplina, a família, impor as regras, a rotina, isso aí difere muito da questão diagnóstica, tá? A gente vê muito... é birra ou é TEA? Seria um comportamento... Quando a gente já tá com aquela criança há um certo tempo, a gente entende a diferença entre birra e... o transtorno. Um transtorno, uma desregulação. Às vezes é sensorial, né, por conta do barulho, ou a criança já vem para a aula com alguma questão que aconteceu, que ela se desregulou, alguma comida, algum barulho, alguma coisa da rotina dela. E aí a gente precisa aprender a diferenciar o que seria uma birra, porque criança, independente se ela tem um diagnóstico de neurodivergência ou não, ela tem a birra. Ela vai ter, né? Toda e qualquer criança ela pode ter a birra, e assim, né, hoje já tem muitas pessoas que não gostam da expressão birra, né, mas ela vai ter uma desregulação, mas a gente entender com base na rotina e a gente do atendimento, né, contínuo daquela criança, entender se aquilo que está acontecendo naquele momento é uma desregulação ou é um comportamento inadequado? E aí também a importância até dessa terapeuta ocupacional que você trouxe, né, na resposta anterior, vir junto, estar junto, porque ela também vai conseguir, né, ter esse olhar nesse conceito, né? Exato. Juntas, vocês enquanto profissionais, trazerem essa situação. Agora, uma coisa que me veio à mente tem situações já dessas crianças atípicas não querer entrar na água? E aí, como que é feito esse processo? Muitas. A gente brinca que a gente fala que o carinho, mas que é um pouco piegas, o carinho é o primeiro passo para a gente trazer essa criança para perto de nós. A maioria dessas relações que começam com receio da água, elas vêm de algum trauma. Eu recebo muitas crianças na academia que ela não gosta nem de tomar banho no chuveiro. Ela tem alguma questão com o chuveiro e a maioria das vezes os pais não sabem exatamente o que aconteceu.
a paciência, o carinho, você mostrar para a criança aos poucos entender o que ela precisa fazer para ela se desenvolver. Isso não é só da criança, é do adulto também. Tem muitos adultos que têm pânico. De água no rosto, para lavar o cabelo, para entrar no chuveiro, né? Eu recebo muitos adultos que não são neurodivergentes, adultos neurotípicos que falam: Laura, eu tenho pânico de água. E a gente pode pesquisar que lá atrás tem alguma questão traumática que aconteceu. Que trouxe isso à tona, exatamente. E o trabalho de formiguinha, de trazer aos poucos, nunca forçando. Independente da criança, nunca forçar ela a mergulhar, nunca forçar. Isso aí, muito pelo contrário, vai agravar uma situação que nós já temos. Grave, né? Então, de repente, Laura, é importante a gente trazer para os pais aqui nessa entrevista que uma aula de natação específica para crianças neurodivergentes, ela nem sempre vai iniciar dentro da água. Não. Ela vai iniciar com o contato com o professor, com a aproximação. A confiança. É uma aproximação, é um fazer amizade. É um fazer amizade para aquela criança. A gente sabe que tem TEA que é super carinhoso, que ele vai te ver, vai pegar na tua mão, vai te levar para brincar. Se ele vê que você vai fazer uma coisa legal com ele, pronto, você ganhou ele pro resto da vida. Mas então, tem pessoas que a primeira reação vai ser virar de costas para você, não querer ir com você. Então, às vezes eu recebo muitas pessoas que vêm, faz um plano semestral e com um mês, não era isso que eu estava esperando. Não funciona assim, né? Independente de ser uma criança neurodivergente ou não, a gente tem que trazer, abraçar, acolher e, peraí, qual que é a questão? Qual que é o problema? O que eu preciso trabalhar? Eu vou fazer amizade, eu vou deixar aquela pessoa ter confiança e aí eu vou trazer... Olha, hoje você quer entrar na piscina? Hoje a criança não quer entrar na piscina e tá tudo bem. Ele vai entender que aquilo ali faz parte da rotina, que toda terça e quinta, por exemplo, ele vai naquele lugar. E aos poucos a gente vai trazer ele pra piscina. Vamos trazer um brinquedo? Vamos usar do hiperfoco? E daí a questão da equipe multi. Qual que é o hiperfoco? Ele ama dinossauro? Olha só, tia, tem uns dinossauros que entram na piscina com a gente. Vamos entrar comigo? Vem cá ver os meus dinossauros que entram na piscina. E a criança abraçou. Então, nós vamos passar 1, 2, 3, quantas aulas forem necessárias, abraçadas com as crianças, usando o dinossauro como nosso... E de repente você tá lá com maiô de dinossauro também. Exatamente. Da galera que trabalha comigo, tem um que tá com touca de peixinho, que tem isso, que tem aquilo. E que a gente começa a trazer o que vai ser de benéfico para aquela aula. E a gente fala muito do virar a chavinha. E de um dia para o outro, o desenvolvimento da criança ele é muito um momento de virar a chavinha. Às vezes você passa meses repetindo uma coisa, porque a criança aprende por repetição. E às vezes o pai fala, nossa, tá fazendo a mesma coisa todo dia. Mas e se aquela criança tá amando aquilo que eles estão fazendo todo dia? E faz parte da rotina. A gente sabe que o TEA tem muito disso. Quando eles gostam de brincar com aquilo, eles querem brincar com aquilo todo dia. E aquilo a gente traz benefício para a aula. E aí todo dia, hoje eu vou tentar trazer uma coisa nova, deu certo, legal. Não deu certo, beleza. Na próxima aula a gente tenta novamente. E aí a gente vai por repetição até que, hoje virou chavinha, ele já colocou o nariz na água. Ele já aprendeu que se fazer bolha, não entra água no nariz. E a gente vai trazendo pro lúdico de formas que aquilo vai entrando na rotina até que um dia vira chavinha e o negócio anda. A gente entende muitas vezes a preocupação dos pais em querer ver. É importante esse pai, essa mãe, esse responsável estar junto acompanhando, ou às vezes a criança com eles tem alguma trava, Laura. Como é que funciona isso? Eu falo assim, que eu tenho uma filha de 7 anos. Ela, junto comigo, é um dengo, é aquela coisa, e quando ela tá só com o pai fala assim, como que você não consegue? Eu falo, como? Eu também não sei. Nesses casos de crianças atípicas, né, nesse sentido, como é que é essa inclusão dos pais juntos? Vocês pedem para irem, para assistir de longe? Eu acho que isso é muito importante também, É muito importante, né? E é muito de criança para criança. Explico. A gente brinca que mãe é sinônimo de manha.
Muitas crianças, na presença do pai ou da mãe, elas não se desenvolvem. Muitas, não são todas. Por isso que é muito de situação para situação. Tem a criança que tá que tem um certo trauma, que tem alguma questão e que sente conforto na presença da mãe, a gente vai pedir para a mãe ficar perto da piscina. A grande maioria, a gente pede para os pais assistirem do lado de fora. Lá no nosso espaço nós temos câmeras e 2 televisões que os pais assistem a aula em tempo real. Ao vivo. Ao vivo. E aí, dependendo de cada situação, a gente pede para colocar uma cadeira e ficar próximo. E tem muitas questões, eu vou dar um exemplo. Às vezes os pais, olha, eu vou sair para resolver alguma coisa e volto. E aquela criança pediu pelo pai naquele momento. Aí a criança fica com receio de o pai da próxima vez não estar lá. E eu tenho crianças em que o pai, que tem demanda do pai ficar ali assistindo a aula inteira. Mas a grande maioria, por isso que a gente nunca pode generalizar, a gente pede que os pais não estejam. Primeiro que às vezes as crianças, quando aprendem uma coisa, elas querem muito mostrar. E aí eu falo que é muito legal levar a piscina para o convívio fora do ambiente da aula também. E às vezes É o onde pai, eles se dependendo do desenvolvem. perfil dessa criança, ele entendendo como a criança funciona dentro da água, claro que ele não vai ter o seu conhecimento. Sim. Mas até para brincar, se a pessoa mora num condomínio, tem piscina em casa, tem piscina no condomínio, ele consegue também trazer essa socialização em família. Né? Exato. A piscina, eu falo que 90% do desenvolvimento da natação nas crianças neurodivergentes, ele vai se dar no fora da aula, no dia a dia, no final de semana divertido com a família, no final de semana que foi para casa do priminho e que o pai entrou junto. Eu já tive uma criança que a mãe falava, ela não faz nada na aula, né, professora? Mas em casa eu tenho uma banheira e ela repete tudo, até a musiquinha que você quer. Então, assim, é respeitar o momento. E aí nesse momento você vê que, pô, ela não tá fazendo aqui, mas lá fora ela tá reproduzindo tudo. Ela tá memorizando. Agora, é importante a gente destacar, de repente, essa questão de todas as crianças neurodivergentes devem fazer natação. Como é que funciona isso? Existe uma avaliação? Os pais podem ir direto procurar? Geralmente há um pedido de uma psicoterapia, de repente, um médico. Como é que funciona esse trabalho nesse contexto, Laura? Eu acredito que natação, não só pra acredito todo mundo. como assim, é para todo mundo. É um seguro de vida para todos, independente se vem de uma criança neurodivergente ou não. Jovens, adultos, eu repito muito uma coisa para os meus para minha equipe, que olha, vou lembrar que há um tempo atrás teve uma enchente no Rio Grande do Sul e muitas pessoas conseguiram se salvar em cima do telhado. As pessoas que não sabiam nadar, elas não teriam como chegar em cima do telhado. Em cima do telhado. Então, se você sabe o mínimo de uma natação, você conseguiria nadar até em cima do telhado para se salvar. E aí, a gente pensa que a criança neurodivergente ou a criança neurotípica, ela aprender a natação desde cedo, isso aí vai ser um benefício para a vida, tanto motor, cognitivo, social. E aí, eu penso como pesquisadora mesmo da natação, que a gente sempre tem uma coisa nova para aprender, para desenvolver, que desenvolvimento de autoestima, desenvolvimento motor, cognitivo, social, isso traz uma qualidade de vida para o ser humano, para a vida toda, né? Ele vai trazer uma questão que a gente pensa que às vezes, não, hoje eu vou economizar nisso, hoje não, vou começar colocando numa luta. Eu acho a luta também fantástica, eu acho questão de disciplina. Defesa pessoal. Defesa. Também. Mas eu sou defensora, claro, da natação e eu entendo que aquilo ali é para uma vida. Laura, pra gente finalizar, o que os pais precisam entender hoje para colocar os seus filhos numa natação? O que eles devem olhar nesse profissional, na própria escola de natação, né, que vai levar toda essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade enorme, né? Eu brinco que hoje em dia toda escola de natação tem uma aula experimental. Façam, levem em todas possíveis, para você conhecer o método, para você sentir se
se aquele professor está preparado, para você sentir se aquele espaço é acolhedor, para você sentir a sua confiança. Eu brinco que eu também sou mãe, assim como você. Nós temos a mãe tem um sexto sentido, né? E a gente, quando vê que nosso filho tá sendo bem tratado, a gente sente o carinho, a gente sente não, esse lugar eu gostei, eu achei legal, eu gostei da aula deles. Façam, levem. Nem sempre a escola que você se identificar vai ser a mais próxima da casa, mas é claro que tudo que tá na rota fica mais fácil. Se é perto da terapia, ou se é perto da escola, ou se é perto da tua casa. Ainda mais nesse trânsito. Exatamente. Vai ter uma facilidade muito maior para você não faltar, para você não perder, não chegar atrasada, a criança não perder o aquecimento, a parte principal, o final da aula. E aí você conhecer os lugares. Leva o seu filho para fazer aula experimental. Eu brinco que isso não é vergonha. Faça uma aula experimental em todos os lugares possíveis para você ver em qual você se identifica e qual você acha que seu filho vai ter um desenvolvimento legal. É essencial. Pra gente finalizar, qual é o nome da sua empresa, rede social, endereço, passa pra gente aí. Se tiver mais alguma observação que a gente não tenha questionado, é o seu momento, aquela câmera é sua. Tá. Nós estamos no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá, Ativa Espaço Aquático. O nosso Instagram é Ativa Espaco Aquático, né? Sem a cedilha. A gente tem muito foco, muito carinho em trabalhar com o público neurodivergente, né? Fica o convite, quem quiser conhecer nosso Instagram, nosso espaço. A gente tem um ambiente, nossa piscina é coberta, aquecida. A gente não trabalha com alto rendimento, tá? Nossa piscina é pequena, mas porque o nosso foco é com base no desenvolvimento da criança ganhar confiança na piscina. A gente trabalha com sobrevivência aquática, a gente não trabalha com alto rendimento. E aí trabalhamos com a piscina aquecida com uma temperatura, mesmo em Cuiabá, né? A gente trabalhando no calor que a gente trabalha, a gente entende que às vezes até para regulação sensorial a criança precisa de uma temperatura bacana. E é isso, fica o convite. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, muito obrigada pelo convite. Nada, Júlia. Nós que agradecemos. É importante a gente trazer esse tipo de tema, porque às vezes a gente fica muito na terapia, né? Ai, faz terapia, faz fono, isso é muito importante. Mas às vezes um contato diferente, uma forma diferente de trabalhar com esse multidisciplinar, de gerar uma autoconfiança, da criança estar vendo um resultado que também é resultado da terapia, da fonoaudiologia, né? Você trazer tudo, eu acredito que é muito importante, assim. E hoje a gente vê muitos pais, muitas mães, eu converso muito com mães que não sabem o que fazer, né? Terapia não ajuda, mas não desenvolve tanto. E assim, é um serviço que eu penso que um não tira o outro. Não, exatamente. Né? E quando o pai vê a criança brincando no ambiente aquático, brincando no final de semana, tendo um desenvolvimento numa piscina, você vai para um clube e você vê que ele consegue ir lá, brincar sozinho, se divertir com os amigos, o momento de conseguir socializar. Perfeito. É a hora que a gente vê que a gente fez nossa parte e que trazer conforto nesse sentido para nós é muito mais gratificante que qualquer valor de mensalidade. É isso mesmo. Obrigada pela tua presença aqui no Hoje e Sempre. Para você de casa, eu espero que este programa tenha aí te direcionado, te ensinado. Se você conhece pai, mães responsáveis por crianças neurodivergentes, encaminhe esse vídeo, manda o link para ele assistir. E se você é aqui de Cuiabá, faz uma visita lá no Ura Laura. Muito obrigada. Valeu, gente. Até mais.